Boa, boa! Olha nós aqui novamente elevando a nossa consciência. Comigo a bancada está repleta. Bom, vou começar. Você se sentiu seguro hoje? Muita gente acha que segurança pública é só viatura na rua, mas na verdade é que o buraco é muito mais embaixo. Para entender o crime, você precisa ter olhado nos olhos dele por muito tempo. Hoje, a nossa prosa é com alguém que conhece o sistema por dentro e por fora. São mais de 15 anos na linha de frente. Começou no sistema prisional como policial penal e hoje é a autoridade que comanda as investigações como delegado aqui em Martinópolis e região. Além disso, ele também forma as próximas gerações no direito. Doutor Renato Pinheiro, seja muito bem-vindo à bancada do Consciência Pod. Olá, eu que agradeço o convite. Estamos aí, né, para contribuir um pouco com a sociedade. Demorou, mas chegou, né? Sim. As agendas bateram, vai. Estamos ensaiando aí há alguns tempos, né? Mas são as agendas da vida aí que acaba... vida corrida, né? Não, graças a Deus hoje deu certo, né? Acho que desde o ano passado que a gente vem conversando, tentando marcar um horário. Mas hoje, graças a Deus, deu certo, estamos aí. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço Hoje o a convite. bancada tá de peso, meu irmão. Ô, Roberto, tá mais poderosa ainda, né? E vamos falar sobre mais um assunto de utilidade pública, né? Que tá na base das nossas necessidades, que é segurança, né, Roberto? Temos aqui o delegado, seja muito bem-vindo, delegado. Opa, eu que agradeço. Doutor, você passou anos dentro dos presídios e agora está na ponta da investigação. O que você viu lá de dentro que mudou sua forma de enxergar a liberdade aqui fora? Eu trabalhei 18 anos como policial penal. Antigamente era o agente penitenciário, né? 18 anos, eu passei no concurso na Penitenciária 2 de Venceslau. Na verdade, a minha turma que inaugurou a Penitenciária 2 de Venceslau. Naquela época o concurso era regionalizado. Você prestava para determinada cidade. E foi naquela época que inauguraram vários presídios, Martinópolis, Venceslau, Pacaembu, dentre outros na região. E depois de 4 meses fui para Bernardes. E trabalhei 18 anos no sistema carcerário. E lá eu pude ter o contato direto com o encarcerado, com o detento. E com certeza, uma experiência de vida ímpar. Tanto é que na academia de polícia civil, quando eu fui fazer academia para delegado, eu fiquei surpreso o quanto o policial penal é valorizado, o quanto eles me valorizavam. Na minha sala tinha ex-escrivão de polícia, tinha ex-investigador. A hora que eu falei que eu tinha 18 anos de SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, o professor falou assim, ó, para tudo. Esse tem o conhecimento. Esse conhece o ser humano na essência. Vamos dizer assim, na essência, o lado mais perverso, né? O lado do mal. Porque as pessoas que estão presas porque fizeram algo de errado, que cometeram crimes. Não estão lá à toa. E assim, eu fui muito valorizado e eu senti essa diferença e sinto hoje na minha atuação prática como delegado de polícia, essa carga que eu trouxe enquanto eu era agente penitenciário, hoje policial penal. Então, com certeza, contribuiu em muito. E como que é manter aquela ordem onde a sociedade não quer olhar? Porque, né, a realidade policial penal é manter a ordem, né? E às vezes a sociedade não tem nem noção do que é estar lá mantendo uma ordem lá. Como foi esse olhar lá dentro e observar? É desafiador. Sim, é bem desafiador, até porque a gente tem um risco de vida ou de morte, né, que a gente costuma falar. Porque eu sou da época que a gente abria as celas com as chaves. Eram chaves mais ou menos desse tamanho, a gente costumava falar que era chave de calabouço. Eram chaves pesadas. Eu desenvolvi uma epicondilite lateral de fazer força para abrir aquelas portas de ferro. Então, a gente tinha o hábito de entrar um agente apenas
para fazer a soltura de todos os presos. E a hora que eu olhava em volta, tinha 300 presos soltos. E se eles quisessem me pegar, eles me pegariam. Por que entrava um só? Porque se fosse pegar de refém, pegaria um só. E aí eles não teriam moeda de troca. Era uma estratégia que a gente adotava à época, tá? Então, muita gente me perguntava, você não tem medo de trabalhar no presídio? Claro que eu tenho medo. O medo é inerente ao ser humano. Só que a gente tem que saber controlar o medo. A gente tem que saber lidar com o medo. E ali, a gente convive com diversas pessoas de diversas personalidades. Nem todos os presos são iguais. Tem o mais perigoso, tem o mais quietinho, tem o mais conversador. Então, aos poucos, você vai conhecendo. Então, esse fato de colocar a nossa própria vida ali em risco, tá? A sociedade muitas vezes não tem noção do que é trabalhar dentro de um sistema prisional. Porque a gente costumava falar que a gente entrava, mas não sabia se saía. Nem a hora que saía. Imagina o psicológico. E eu ainda peguei uma época de rebeliões, que as rebeliões estavam afloradas, que estavam... As megas de 2006? Sim, a mega de 2006 eu peguei aquela grande que teve em Bernardes, sim, que teve refém, teve preso morto pelo pessoal da Polícia Militar Especializada, que foi o GAT, né, que teve que invadir realmente uma ação cinematográfica. Então eu participei, vi muita coisa feia, eu já vi gente morrendo, eu já vi gente matando gente, preso matando preso, na minha frente, em rebelião. E é tudo cruel essas mortes. Muito, assim, são cenas que ficaram marcadas na minha vida. Por exemplo, quando eu estava na P2 de Venceslau, teve uma rebelião no pavilhão disciplinar. E eles colocaram um preso na grade, e eles pegavam, não sei se eu posso falar, se é muito forte, né? Eles pegavam a chave de fenda, furavam aqui e deixavam transpassado, sofrendo. E foi durante o dia. Durante o dia eles iam lá, davam uma espetada nesse preso. Esse preso era um estuprador também. Mas eu sei que tem gente que fala, estuprador tem que morrer mesmo. Mas atrás ali tem um ser humano também. Então, assim, quando a pessoa está encarcerada, a gente tem que custodiar por ela. O Estado é responsável por ela. E da forma como foi, eu acho que ninguém, por mais terrível que tenha cometido o crime, eu acho que ninguém merece morrer daquela forma. Eu sou contra. E o doutor Machado Dias, finado Machadinho, também foi morto num crime trágico. Ele foi chamado a Venceslau, à época, para intermediar. Eu estava ao lado dele, um pouquinho atrás, e tinham 2 grades que separavam dos presos. Enquanto ele estava negociando com os presos começaram a pedir coisa absurda, helicóptero, pedir dinheiro, ia passar uma conta, coisas absurdas, que não tem cabimento. E o doutor Machado, à época, falou, gente, vamos pedir coisa sensata, o que eu posso ajudar você? Larga o refém, tentando negociar. Eles viraram e falaram, doutor, já era. Eles em 3 começaram a dar facada no preso. Nossa. Falo facada, mas são estiletes, né? E assim, doutor Machado saiu, teve colega nosso que deu ânsia de vômito, foi uma cena que marcou a minha vida, assim... Forte. Aí, passou a noite, no final do dia eles se renderam. E eu era zelador do pavilhão hospitalar, que dentro do presídio tem vários setores, eu era o zelador do pavilhão hospitalar. E aí, a hora que o corpo foi lá pro pavilhão hospitalar, eu tinha 18 para 19 anos de idade. O corpo foi lá pro pavilhão hospitalar, na época eu lembro até hoje, 116 perfurações ele tinha no corpo. Meu Deus. O corpo. Foi a chacina... Sim, aí jogaram aquele lençol branco em cima, sim, né, da maca com rodinhas, e aí você via aqueles pontinhos vermelhos de sangue. Depois que o médico já tinha feito ali a análise pericial inicial, porque aí ia para necrópsia depois, né? E aí o meu chefe chegou para mim e falou assim, Renato, o pessoal da funerária chegou, leva o corpo lá. E aí, ô Célio? Aí eu peguei e falei assim, eu? Né? Ele falou, vai empurrando, né? Vai empurrando. Aí eu já
juntei um colega e falei, ó, me ajuda aí, puxa na frente que eu vou atrás. Até então, só uma curiosidade, até então, quando você tinha entrado numa funerária... Nunca. Malemar ia em velório, né? Mal ia em velórios. E aí lá, eu com 18 anos de idade, empurrando um carrinho com um defunto ali, os pezinhos, conforme ia mexendo, ia, né? E aquela cena ali, e eu fiz o seguinte questionamento. Falei, meu Deus, onde eu vim parar? Fiquei sem dormir mais de meses. Precisei tomar remédio, precisei fazer um acompanhamento psiquiátrico, né? Porque foi uma cena muito forte. Eu era um menino de 18 anos de idade, né? Porém, eu não desisti, eu continuei, falei, Que não... ano que foi isso, doutor? Isso foi em 2000. 2000 eu entrei em 99, né? Isso aí foi no comecinho de 2000. Tinha recém-inaugurada a penitenciária da P2 de Martinópolis. E aí, depois de 3 meses, a gente veio para... Eu falo a gente porque outros que estavam comigo, que moravam em Presidente Bernardes, naquela época era possível fazer a transferência. Sim. E eu fiz a transferência e fiquei em Bernardes até sair para o concurso de delegado. E qual que era a mensagem que ele estava passando por matar daquela maneira? Sempre quando tem rebelião e eles precisam mandar um recado, eles vão atrás dos estupradores, né? A mensagem que eles querem passar é que aquele crime nem os presos admitem, tá? Nem os presos. Aí hoje em dia se tem um cuidado maior, hoje já temos presídios especializados, específicos, para mandar autores de crimes sexuais, tá? Separa as facções. Se o presídio não tiver não for específico, em celas separadas ou em raios habitacionais separados, tem que ter esse cuidado, porque a partir do momento que o Estado ele encarcera uma pessoa, ele é responsável pela vida dele. Então, assim, por mais terrível que seja o crime, o Estado ele tem que custodiar da maneira mais segura. Roberto, ouvindo essa história do delegado, já dá para entender por que aqueles iniciantes lá na escola, na academia da Polícia Civil, reverenciou ao delegado, né? Por essa escola que passou, né, doutor? A maior escola prática do crime, literalmente ali, né? Eu falo que Deus não faz nada à toa, e é tudo no tempo de Deus. Eu tinha que amadurecer, eu tinha que ter esse conhecimento, para chegar onde eu cheguei hoje e poder exercer a minha profissão de delegado com plenitude. Tomar decisões firmes, decisões que eu não me arrependa depois. Porque é complicado, viu, Roberto? Quando a Polícia Militar apresenta uma situação de prisão em flagrante, eu tenho ali minutos para decidir se eu vou prender ou vou soltar. E é a liberdade de uma pessoa que está em jogo, não é um bem qualquer, é a liberdade da pessoa. Impacta totalmente, é um divisor de águas, antes e depois de literalmente pegar uma matrícula criminal ali, né? Sim, e outra, não é só prender ou só soltar, eu tenho que fundamentar, eu tenho que explicar por que eu estou tomando aquela decisão, né? E é importantíssimo que as pessoas saibam. Ô doutor, e a virada de chave, o que te motivou a sair da custódia para a investigação? Quando eu entrei no sistema prisional, eu não tinha curso superior. Então, assim, minha vida nunca foi fácil, eu nunca tive nada que meu pai deu, que a minha mãe deu. Eu sempre batalhei, eu sempre busquei, sempre estudei, sempre corri atrás. E quando eu entrei no presídio, eu não tinha curso superior. Então eu falei, eu vou fazer uma faculdade. E eu fiz um investimento de dinheiro e de tempo de 5 anos na minha vida. E quando eu me formei, eu fiz o seguinte propósito comigo mesmo. Falei, olha, eu não fiz esse investimento à toa. Eu não precisava desse curso de direito para estar aqui onde eu estou. Então, se eu estudei, se eu investi, então eu tenho que melhorar. Eu não posso deixar isso aqui para o Estado, até brincar, porque né, vai ficar para o Estado. É um bordão que a gente utilizava. Você vai deixar sua faculdade para o Estado? Quando você faz uma faculdade, não sai. Mas por quê? Porque eu fiz depois que eu já estava lá. Só que em 2004 surgiu um convite para ir trabalhar no fórum, na vara de execuções criminais. Porque quando o Dr. Machado foi assassinado, a vara de execuções criminais foi mudada para São Paulo e ficou quase 2 anos em São Paulo.
E começou a atrasar benefício de preso, semiaberto, livramento condicional. E aí, OAB, direitos humanos, o pessoal começou a bater em cima, para trazer a vara de execuções novamente para Presidente Prudente. Para a região aqui, E facilitar. foi feito um acordo do Tribunal de Justiça com a SAP para ceder, né, funcionários que eram formados em direito para auxiliar na lida com os processos. E eu fui um dos selecionados da minha unidade. Eu e mais um outro colega. Então, eu prestei serviços 4 anos no Fórum de Presidente Prudente. Então, na parte do... Só uma curiosidade. Então, o direito processual penal ali, você pegou a mão na massa. A parte de execução penal, sim. Cálculo de pena, cumprimento de sentença, autuação de processo. Eu tive esse contato, né? Só que qual foi o lado ruim? Eu me acomodei 4 anos. Então, aquele menino que estava lá no presídio, com aquela gana, recém-formado, vou passar num concurso agora, a hora que eu saí daquele ambiente prisional, inóspito, tá? E fui trabalhar no fórum, ar-condicionado, trabalhando ao lado de juízes, promotores, eu acomodei. O ser humano, ele se acomoda com uma facilidade e eu me acomodei. É uma parte da minha vida que eu poderia ter ganhado esse tempo. E em 2008 acabou o convênio e a gente teve que retornar para o presídio. Final de 2008. Aí eu passei 2009 inteirinho. Vou estudar. E aí eu comecei a fazer concursos públicos na área de segurança. Não só para delegado, para Polícia Penal Federal, para Polícia Rodoviária Federal, para Polícia Federal, mas nessa área policial mesmo, que é o que eu sempre gostei, né? Só que eu era aquele concurseiro que eu ia para tomar cerveja no ônibus. Eu ia para bagunçar, eu não tenho vergonha de falar. Eu ainda não estava maduro. Porque tem muitos hoje que nos assistem. Você que está assistindo aí, ó, vou aproveitar então essa deixa aqui, ó, que o doutor está colocando esse ponto de observação. É agora o momento de você se identificar. Olha aqui a dica, vai lá, doutor. E eu estava estudando errado também. Né? Eu estava indo bagunçar. O que eu fazia? Eu costumo até falar, eu era concurseiro de apostila solução. Nada contra a apostila solução. Só que o que é o concurseiro de apostila solução? É aquele que ele não está estudando, sai um concurso, ele corre, compra a apostila e ele acha que ele vai passar. E a solução era uma das mais conhecidas. Que era mais, não que seja ruim, mas se a pessoa que tem a gana de passar no concurso tivesse comprado essa apostila e já viesse estudando 1, 2 anos atrás, se preparando, ela vai passar. Mesmo com a apostila solução. Nada contra, pelo amor de Deus. Não quero aqui fazer nenhum merchandising negativo. É porque, na nossa época, não sei se... O Roberto é de Bernardes, né, Roberto? Morei lá. Morou lá, é um conterrâneo meu. E eu lembro que na esquina do Banespa, antigo Banco Banespa, tinha um senhor que ele ficava vendendo as apostilas solução. Saía um concurso, ele esgotava. Você tinha que correr lá, senão esgotava. Sim. Ninguém passava. Quem que passava? Aqueles que já vinham estudando. Sim. Tá? E a hora que eu me dei conta disso, eu passei a agir diferente. Eu passei a entender como o concurso público funciona. Eu comecei a ler livros que ensinavam como estudar, que nem o William Douglas, que é um juiz federal, que é considerado o papa dos concursos. Ele tem frase de efeito que eu uso até hoje, que é: concurso não se presta para passar, concurso se presta para passar. A pessoa acha que ela vai fazer um concurso para passar. Não, ela tem que ir construindo. Até passar, né? Até passar. E outra frase de efeito que não é minha, do William Douglas, mas eu também gosto de citar. Só existem 2 tipos de concurseiros: os que passaram e os que desistiram. Qual é a lição que a gente tira? Sim. Aquele que não desiste, passa. E eu, assim, me permite falar, eu não tenho vergonha de dizer, eu já prestei mais de 20 concursos para delegado. Mais de 20 concursos. Fora outros. Fora outros, eu estou falando para delegado. Eu conheci vários estados da federação, desde Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Alagoas, Tocantins, enfim, quase todos os estados da federação. Por quê? Nós temos sempre, assim, 2 figuras, né? Nós temos o gênio, que ele tem uma inteligência acima do normal, não é meu caso.
E temos o esforçado, o esforçadinho, que é o meu caso. Então, como eu não sou gênio, falei, eu vou estudar mais. Se eu preciso estudar mais para aprender o conteúdo, eu vou estudar mais, né? Luiz Flávio Gomes, finado também, que era professor de Direito Penal, criador do cursinho LFG à época, ele tinha uma frase que ele falava, o direito entra pela bunda. Né? Todo mundo se espantava quando ouvia. Mas por quê? Senta a bunda na cadeira e estuda. E é isso mesmo. Pronto, guardou aí, ó. Você que está assistindo hoje, pronto, aqui, ó. Não tem fórmula mágica. Franca, consciente. Sim, não tem fórmula mágica, né? Você tem que ter disciplina, você tem que ter metodologia e foco. Principalmente foco, tá? Eu me abstive de muita coisa durante o concurso. Foram, de 2010 a 2012, foram 2 anos de preparação intensa. E por que fazer prova de concurso? Mesmo sem estar preparado, porque você vai pegando know-how de prova. Você pega o know-how daquela banca, CESP, FGV, Carlos Chagas, né? Você vai, a própria Unesp, você vai pegando o know-how de como as provas vão caindo, como que o examinador, faltou a palavra, como que o examinador tá trabalhando aquela questão, então isso é muito importante. E outra coisa, outra dica que eu dou para os concurseiros, resolvam questões de prova. Resolvam bastante questões de prova, porque não adianta você ter a teoria e não saber aplicar na prática. Inclusive, deixa eu até fazer um merchanzinho aqui, eu sou membro da paróquia São Judas Tadeu, de Presidente Prudente, e eu tenho um curso gratuito, tá? Que chama Projeto Bússola, tá? A gente já fez um ano passado, vamos ver se a gente consegue fazer esse ano, marcar mais uma agenda. Para quê? Para estar orientando essas pessoas que estão começando a prestar concurso. Porque quando a gente começa, realmente, né, você fica um pouco perdido. É difícil o começo, todo começo é difícil. E eu não tive ninguém para me orientar, eu tive que correr atrás. Eu falei, por que não partilhar um pouco dessa experiência? Nós fizemos ano passado, foi bem bacana, tá? E eu quero ver se esse ano a gente dá continuidade ao projeto Bússola, tá? E assim que tiver, a gente vai divulgar nas mídias sociais. Ô Célio, tem muito algo aqui pra gente extrair do doutor, mas fala um pouco, vai, sem... Dá uma pausa para ele beber uma água. Ô Roberto, o doutor tava falando, eu tava pensando aqui, não tem almoço grátis, né? Os meus filhos, quando eu era pequeno, eu falava assim, quando ele queria que eu comprasse as coisas, eu falava, não tem dinheiro, eu falava assim, passa cartão. Para passar o cartão, você tem que ter dinheiro, né? Sim. Ô doutor, seria possível especular que, às vezes, as pessoas não querem pagar o preço, às vezes as pessoas vão pro lado da bandidagem, porque às vezes não querem o caminho mais fácil, e não esse preço que o senhor estava falando de pagar? Realmente, você tem razão, Célio. Tem que pagar o preço. E não é barato. O seu tempo, o tempo da sua família, tá? É incalculável. Se você me perguntar, mas quanto vale o seu tempo? Não tem preço. Tem valor, é diferente. Não tem preço. Tempo não tem preço. Até porque ele vai e ele não volta mais. Quando eu estudava para concurso e eu passei, eu tenho 2 filhos, uma menina de 20 anos, a Maria Eduarda, e o Pedro Henrique, de 11 anos. Quando o Pedro nasceu, ele nasceu entre a primeira e a segunda fase do concurso. Eu nunca tinha feito uma segunda fase de concurso. Então, para mim também era novo. E aí vai também o fato de você ter uma mulher guerreira do seu lado, que é a minha esposa, Maria Fernanda. Ela pegou e falou, amor, vai estudar que eu seguro as pontas aqui em casa. Olha o preço. Muito bom. Então, assim, esse tempo do meu menino ali, bebê, nasceu, de trocar fralda, eu perdi muito. E ela puxou tudo para eu poder realizar um sonho que não era só meu, era da nossa família, que ia mudar a nossa família, tá? E, realmente, foi um preço alto. E que nem você falou, as pessoas não querem pagar esse preço.
É muito mais fácil para um bandido ir lá tomar alguma coisa de alguém do que ele acordar cedo, conquistar, trabalhar, lutar, saber o valor que tem aquilo, tá? E ele usa um argumento chulo, ele fala, não, ele é rico, eu sou pobre e eu também tenho direito. Não. Nós temos vários exemplos de pessoas que não nasceram em berço de ouro e venceram na vida por esforço próprio, por mérito próprio, por meritocracia. Tá? Então, realmente, as pessoas... eu falo que a criminalidade ela tem duas vertentes, né? A vertente da facilidade e da impunidade. Porque ela acha também que ela não vai ser pega. Né? Então, a impunidade, ela fomenta a criminalidade, sim. Tá? Eu costumo falar, se o bandido ele tivesse certeza que ele fosse pego, ele não faria aquilo. Não faria. Ô, doutor, agora falando então em cima dessa vertente que o Océlio abordou, e já entrando um pouco nesse lado operacional do lado investigativo. Audiência de custódia. Prende de manhã, solta à tarde. Isso é um mito ou a polícia está enxugando gelo? Olha, não é um mito, tá? Não é um mito porque a gente vê o que acontece. É o que acontece, tá? Mas nem todos os casos. Eu acho assim, aqui em Presidente Prudente a gente tem um judiciário sério, tá? Bem ativo, bem atuante. E acho que nas minhas últimas 3 prisões em flagrante, os 3 ficaram presos. Tá? Depende de cada caso, tá? Se a pessoa for primária, ter bons antecedentes e for o primeiro crime dela, claramente ela vai ser solta, tá? Até porque tem os fundamentos da preventiva, que tem que ter um risco social maior, né? Para o juiz fundamentar que ele vai segurar aquela pessoa preventivamente presa, tá? Mas a gente vê aí em grandes centros, em outros locais, que realmente é a cultura de soltar, tá? A gente vê que tem essa cultura. Aqui em Prudente, graças a Deus, a gente tem um judiciário que ele é bem atuante. E no caso, essa questão, o crime compensa, em tese, muitos têm isso como prática, recrutar, às vezes, também menores para tais práticas, que infelizmente leva lá e vocês ficam de mão atada. Como que funciona? Porque a audiência de custódia é para analisar como foi aquele primeiro momento. E esse outro que já teve esse momento, mas recruta aqueles outros que sabem que parece que não vai dar em nada, porque o menor ali tem o ECA que o protege, direitos humanos, e enfim, tem todo um bojo jurídico ali de cautelar para esse menor infrator, vai. Infelizmente, a menoridade penal, ela vai até os 18 anos incompletos, né? Quem é menor de 18 anos não responde criminalmente, responde por ato infracional praticado. O menor, ele não pratica crime, ele pratica ato infracional análogo ao crime, né? E qual que é a consequência jurídica disso? Ele responde pelo ECA. Ele não vai poder ter uma pena de prisão. Ele vai ter uma sanção, tá? De uma medida socioeducativa, tá? Pode ser ali uma advertência, e ela vai até a mais restrita, que é a internação, tá? Para o menor não se fala prisão, fala internação, é o termo correto. E realmente, por esse fato, muitos maiores acabam convencendo os menores que não vai dar nada. Tá? E os menores ali que já tem aquela cultura do crime, né? É ostentação, é relojão. E é o que o Océlio falou, né? Da facilidade de raptar algo do que pagar o preço. Aí também tem aquela música de funk que o menino, o traficante aparece em motona, né? Dando giro, dando grau. E quando aparece o menor lá, a primeira pergunta que eu falo pra ele, eu falo assim: aqui em Martinópolis, tem algum traficante aí que ostenta e que tem? Cadê? Me mostra, me aponta um. Não tem. Não tem. Então, cadê essa ostentação toda? Só que eles usam disso daí para atrair os menores. Tá? E assim, quando apresenta junto, além do crime praticado, tem o crime de corrupção de menores no ECA, que é quando um maior
ele induz um menor à prática de crime, tá? Ele também responde por essa corrupção de menores do ECA. Então, por exemplo, já apresentaram para mim lá tráfico de drogas, em que estava o maior e o menor junto, tá? O menor vai responder por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, tá? E eu seguro, tá? Tem delegado que não segura, porque o ECA fala que tem que ter 3, para ficar internado, você tem que ter condutas reiteradas, prática de crimes reiterados, ou que esse crime seja cometido mediante grave ameaça ou violência. Gente, não tem violência maior do que o tráfico de drogas. Sim. Nem grave ameaça à sociedade maior do que essa. Então, quando é apresentado com tráfico, eu seguro, eu mando para a Fundação Casa. Nem que seja a primeira vez. Ah, doutor, o senhor é linha dura? Não, eu acho que é o correto. Até para aquele menor ver que não é brincadeira. Até para os outros colegas dele da cidade, da escola, verem que o que ele fez é errado e dá internação sim. Sim. Porque se você solta, sai dando risada. Sim. Ah, não deu nada, né? Se o juiz achar que tem que desinternar, o promotor achar que tem que desinternar, ok, eu interno, eu peço a internação. E com essa prática, você acredita ainda em ressocialização? Porque você observou de dentro do sistema carcerário uma realidade que aí fora, essa prática, no caso de recrutar o menor, já em caráter didático, pedir a internação, é acreditando numa futura ressocialização, vai. Você acredita nisso ou não? Olha, eu acredito. Ainda que pouca, tá? De pouca incidência, mas eu acredito. Até porque eu tive um exemplo prático. Aconteceu comigo. Vocês me permitirem falar. A nossa audiência sempre pede conceitos práticos conscientes. Sim. Eu estava certa vez no Parque Shopping, aqui em Presidente Prudente. Minha menina tinha, acho que 3 anos de idade, 3 para 4. Naquela época eu não lembro nem se chamava Parque Shopping. A gente falava Shopping Americanas, né? É. E minha menina estava brincando na piscina de bolinhas que tinha ali. E nisso encostou um rapaz do lado, falou a seguinte frase: "E aí, senhor, tudo bem?" Aquilo eu já me arrepiei inteiro. Eu falei, é ex-detento, porque quando chama a gente de senhor, e aí, senhor, e aí, mestrão, é como eles chamam a gente dentro do presídio, né? Eu já me arrepiei inteiro, eu falei, e aí, tudo bem? Ele falou, tudo bem, o senhor tá bem? Eu falei, estou bem também. Aí ele apontou para minha filha, ele viu que eu estava observando, e fez o seguinte comentário: "Aquela ali é sua filha?" Eu peguei e falei, sim, é minha filha. Aí ele apontou para a menininha que estava brincando com a minha filha e falou assim, aquela ali é a minha. Falou o nome da menina, não me recordo agora. Eu falei, que bacana, né? E comecei a conversar com o ex-detento. Falei, você saiu quando? Aí depois eu, né? Até lembrei que era um detento que trabalhava no setor da cozinha, lá do presídio. Falei, e aí, você saiu quando? Ah, eu saí tem 1 ano e meio, né? Eu lembro do senhor lá do presídio, né? O senhor sempre tratou a gente com humanidade, com dignidade, né? E tô aí. Falei, o que você tá fazendo da vida? Falou, eu e minha esposa estamos fazendo salgados para festas, para vender. Graças a Deus, né? Não tô rico, mas tô conseguindo me manter, né? Tô agora focado, tô indo na igreja e crime nunca mais. Já tô 1 ano e meio que eu não mexo com nada, tá? E me trouxe uma satisfação, uma alegria muito grande de ver um exemplo real, prático, né? De que tem pessoas que têm salvação. Até porque, Roberto, tem pessoas que são criminosas, tem aquela gênese criminosa e tem o criminoso eventual. O que é o criminoso eventual? Tá? É aquele que a gente também chama de criminoso de oportunidade. Não que justifique, tá, pessoal? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ele está passando uma dificuldade, ele tá, ou recebe uma proposta, você tá com dívidas aí, eu te dou 5 mil reais para você levar uma carga de tráfico de drogas aí, de maconha, pra você buscar lá em Ponta Porã e trazer aqui para Prudente. O cara vai, ele tá no tudo ou nada. Tá errado, e se for pego vai ser preso e vai cumprir a pena. Só que muitos desses criminosos eventuais, eles acabam aprendendo a lição, que o crime não compensou. Então, em resumo aí, ressocializar tem uma luz de esperança. Sim, tem, né? Principalmente naqueles
que cometem crimes eventuais. Agora tem aquele que já é reiterado, já é do crime. Profissão. Às vezes a gente brincava assim, quando o preso... Brincava não, até falava sério, né? O preso cantava a Lili, que eles falam, né? Cantava Liberdade. Que chegava pra gente um papel lá, ó, pede pro preso tal, matrícula tal, recolher os seus pertences, tá? Que ele vai sair de liberdade. Ou liberdade condicional, tá? Ou liberdade de cumprimento de pena mesmo. E aí a gente chamava o cara lá e falava, né, pro preso, ó, você tá solto, arruma suas coisas, você vai embora, tá? Prato, caneca, colher, só as coisas que são do presídio tem que devolver, porque vai servir para outro preso, enfim, o procedimento lá. E a hora que tava saindo, a gente ainda dava aquela última revista e perguntava pro preso que agora tava tendo a liberdade, ó, não quero te ver mais aqui, hein? Muitos viravam para ele e falaram, ô, senhor, eu não sei fazer outra coisa na vida. Aí é duro, né? Só que dessa vez eu vou ser mais esperto, a polícia não vai me pegar, né? E reiteradamente aparecia algum que eu já tinha ido lá anunciar a liberdade, voltar, ai senhor, ó, não teve jeito, ó, tive que voltar. Então assim, eu acredito sim, pouca incidência, mas é possível. A esperança nunca pode morrer. Né? Doutor, nós tivemos um exemplo aqui, o professor Xavier, Itamar, né? Ele, acho que foi condenado a 7 anos pelos crimes que ele cometeu. Hoje é um ser humano modelo, sensacional. Então, um exemplo prático. É um professor, né, de arte. Ele é um artista internacional. E nós temos vários exemplos. Falar que a cadeia não ressocializa, eu acho que é um conjunto, tá? Eu acho que assim, combo ressocialização, o presídio, já dentro do presídio, o preso, tem preso que tem postura e você vê que ele é diferente dos demais. Sim. Ele não fica ali em bolinho, ele não fica se envolvendo em conversinha, quando é para ficar reivindicando o direito, que às vezes eles vêm de uma forma mais agressiva, não tá certo, ele fica de canto, ele não se envolve, porque ele já pensa no futuro. Aquela vida ali não é para ele. Ele tá ali naquele local, ele fala, isso aqui não me cabe. Né? E aí, é o combo que eu costumo falar. Começa ali, a postura dentro do presídio, família. Família é essencial, tá? E religião. Eu acho que essa tríade aí, eu acho que... Aproveitando essa deixa que o doutor deu, sobre essa parte educacional também, o doutor veio da área da educação também? Sim. Como que foi lá no início? Eu sou formado no magistério, no antigo Cefam. Em Prudente, pô. Aqui em Prudente. Formou muitos. O Cefam, a gente fazia aula integral, período integral. A parte de manhã era a parte do colegial e a parte da tarde a parte do magistério, né? 4 anos de formação. Foi lá que eu conheci minha esposa, né? Eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos, ela 14 e estamos juntos até hoje, né? 10 anos de... Então essa linha educativa, que o doutor tem, 10 anos de... Desculpa, cortei. Não, desculpa, 10 anos de namoro e já 21 de casados, né? Nossa, então... Conheci ele. Conheceu ela na planta, né? Sim, é interessante, foi bom você lembrar, porque assim, a minha primeira profissão foi professor do ensino fundamental. Eu saí do Cefam, prestei o concurso da Prefeitura de Presidente Bernardes e eu fui aprovado. E eu comecei a dar aula para o pré-3, antigamente era o pré-3, tá? Alfabetização, meus alunos tinham 6 aninhos de idade, tá? E foi uma experiência muito bacana. Na época, tinha um jornalzinho local lá em Presidente Bernardes, fizeram uma matéria comigo, fazendo uma alusão ao filme do Schwarzenegger. Bernardes é um tira no Jardim da Infância, né? Na época eu não era policial ainda, mas era o único homem da educação que dava aula, tá? Sofri preconceito, tá? Teve mãe que foi tirar a filha menina da sala. Não, minha filha não vai ter aula com homem. Eu dava aula no período da tarde, mudaram, acho que 5 ou 6 alunos mudaram para a sala de manhã, só que eu sempre fiz o meu trabalho. Você imagina, eu com 17 para 18 anos, antes de entrar no presídio, recém-formado pelo Cefam, eu jogava bola com os meninos no intervalo, brincava com as meninas ali e tudo, e o que acontece? Eu reverti o quadro. Quando foi para fazer a matrícula do outro ano, eu dei aula 2 anos, né? Eram 25 por aula. Tinha mais de 36
mães que queriam que os alunos estudassem com o professor Renato. Porque as criancinhas que eram do Maternal 2 via o carinho que eu tinha com os demais. Ah, eu quero tio Renato, eu quero tio Renato. E assim, eu tive que até abrir exceção, deixar com 30 a sala, tá? Para poder acolher a todos. Então assim, foi uma virada de chave. E trabalhando, e outra, todos os meus alunos, 100%, saíram lendo e escrevendo na pré-escola. Porque eu trouxe o método construtivista, que eu aprendi no Cefam, que era mais aplicado. Então foi uma experiência bem bacana. A linha educativa você então prezou desde lá do início, porque hoje também, queira ou não, você entrou num sistema prisional, é uma linha educativa, porque ressocializar, você tem que ter linhas educativas de paciência, vai. Sim, E hoje na investigação também, você tem que ter uma linha também um pouco educativa. Você até desculpa, eu esqueci de colocar no currículo aí, eu sou professor universitário, dou aula de Direito Penal na Faculdade de Martinópolis. Sim, na abertura nós falamos aqui. Falou? Desculpa, não percebi. Formar futuros alunos do direito. E é bem bacana, inclusive ontem nós tivemos um evento lá, Mulheres que Inspiram, foi bem bacana. E a didática é uma paixão que eu tenho, tá? Ser professor, você poder transmitir o conhecimento que você tem para o outro, isso também é bem bacana. E essas discussões sobre banheiro, a pessoa escolher banheiro, as crianças? Eu acho errado. Eu acho que cada um tem que ter o seu banheiro, minha opinião. Acho que banheiro masculino é banheiro masculino, banheiro feminino é banheiro feminino. Se quiserem fazer um terceiro banheiro, tá? Sim, boa. Ok, tá? Agora, olha, só tem 2 opções. Aí fica a pergunta, né? Você gostaria que, você que tem filha menor, que um menino frequentasse o banheiro da sua filha? Eu acho assim, a nossa sociedade, ela não pode perder os valores que demoraram anos para serem construídos. Tá? E aí porque há uma certa parcela da sociedade quer impor pensamentos que eu discordo. Que a delinquência, essas distorções aí de ação na sociedade, vem muito da família, né, doutor? Sim. Uma família sólida, ela minimiza esses problemas, né? A família é a base, né? A família é a base de tudo. Eu até, me permite que tivemos uma polêmica agora, né, no carnaval, uma certa escola de samba, né, que ela fez alusão à família enlatada, né, que a família tradicional é enlatada. E eu assistindo um podcast pela internet, o entrevistado falou um negócio que eu achei perfeito. O alimento, por que ele está enlatado? Tá? Porque a hora que você abre a lata e tira ele, dependendo, dura 2, 3 dias, ele vai apodrecer, ele vai estragar. Então por que ele está enlatado? Para conservar, justamente para conservar os valores, tá? Então eu sou a favor da família tradicional, sim, conservadora. Se é esse o questionamento, eu sou sim. E um ponto, já aproveitando a polêmica aí do banheiro, agora vamos outro. Mulher, Maria da Penha, o artigo da Maria da Penha, como tem sido a frequência disso? Tem a delegacia aqui em Prudente, o doutor faz plantão também, como que é? Sim, eu sou delegado plantonista, né, na delegacia da mulher aqui em Prudente, e cada vez mais está crescendo. Mas como que o ambiente hoje, nesse tema, porque é natural, não se pode... normalizar um ato que sim, infelizmente ocorre, é triste. Agora, como na prática, como tem sido os casos, a mídia noticia ou não, tem muita... O que acontece? Porque os números, igual o doutor tá com a mão na massa ali, sabe que aumenta. Como que chega para a população e as prevenções que têm sido, ou as campanhas educativas, ou até mesmo caminhos que às vezes a mulher já tem um ponto direto ali para que nem venha ter uma reincidência, porque na hora que o agressor vem fazer a conclusão do serviço, ele já vem para exterminar a pessoa, infelizmente, porque muitos relatos existem assim, né? Mulheres que foram agredidas e acabou o agressor voltando a terminar o serviço. Como que é essa esfera, esse tema, como tem sido? Olha, é um tema bastante sensível e a sociedade hoje ela está com os olhos voltados, sim, para proteger a mulher.
A gente nota isso com o aumento das campanhas educativas, conscientização, tá? A própria Polícia Civil criou o plantão 24 horas aqui em Presidente Prudente para atendimento à vítima mulher. É ininterrupto, é 24 horas. Se a mulher quiser ir lá fazer um BO 3 horas da manhã, solicitar uma preventiva, vai estar lá uma equipe. Vai estar um delegado de plantão, um investigador e uma escrivã. Vai estar a equipe lá para atender. Então, tamanha é a preocupação. E eu fiquei sabendo recentemente que o nosso governador, ele quer criar um departamento na Polícia Civil específico para a proteção das mulheres. Tamanha é a preocupação. Porque é uma violência crescente, tá? O que a gente vê muito assim, o Cássio, o Roberto, é que muitas mulheres, elas têm medo de procurar a polícia. Elas têm receio. E é o que a gente também trata nas campanhas educativas. Não tenha medo de denunciar. Que eles ameaçam, né, doutor? Sim, sim. E outra coisa, o que a gente vê muito lá, o homem, que ele já tem esse perfil agressor, né, que ele já tem mais forte. Por ser mais forte, muitas vezes ele não deixa a mulher trabalhar, não deixa a mulher ter renda. Para quê? Para deixar a mulher submissa e dependente a ele. Então, depois tentar... Às vezes a mulher vai lá, procura a gente e fala, eu só queria registrar o BO, eu não queria protetiva, porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho renda. Então, essa mulher, ela fica refém. Graças a Deus, aqui em Prudente, a gente tem um serviço que chama Casa Abrigo, tá? A Casa Abrigo é uma casa que ninguém sabe onde é, nem eu sei onde é, tá? Só o pessoal do CRAS, da assistência social, que sempre que uma mulher se enquadrar nas hipóteses de violência doméstica e ela preencher os requisitos ali, ela não tiver para onde ir, ela vai ter esse apoio da Casa Abrigo, até ela se estabelecer, até a família arrumar alguma coisa. Para quê? Para tirar ela daquele ambiente, tá? Violento, daquele ambiente agressor. E assim, nos plantões que eu faço, a gente vê de tudo. A gente vê menina nova sendo agredida, já senhora de idade, tá? Agredida, casamento aí de 40 anos, agredida pelo marido, que cansou, que, né, muitas vezes o filho incentiva a ir lá buscar ajuda. A gente vê muito, vocês não sei se vão acreditar ou não, a incidência de filho cometendo crime contra a mãe pedindo a protetiva contra o filho, fala, pelo amor de Deus, tira o filho de dentro de casa, drogado, fica quebrando tudo, muitas vezes rouba, furta objetos de dentro da casa para trocar por droga, cesta básica da mãe, mantimento, coisa absurda assim, você vê, e tem gente que defende a droga ainda. Como que tem gente que ainda consegue, porque vocês veem... é contra essa defesa de uma porcentagem de utilizar droga? Eu sou totalmente contra, droga zero, tá? A droga não tem que ter, libera 40 gramas de maconha, não. Sim. A maconha é a porta de outras drogas. E aí, só finalizando, tá? Vai estourar, vocês veem, um problema que é de droga, viciado, e vai gerar um outro crime de violência doméstica. Quando não, os pequenos furtadores, roubadores, eles vão cometer crimes para ter dinheiro para usar droga. A nova droga hoje, o doutor acha que o celular está sendo uma nova droga hoje? A dependência da dopamina barata, as telas deixando eles... Porque ver cenas aí virtuais no mundo digital... Se vê muito jovens, a mãe tirar o objeto ali e ele ficar alucinado como se fosse um dependente químico, Eu não classificaria como droga, tá? Mas que realmente faz muito mal para a criança e para o adolescente, né? E já fica aí um recado para os pais, tá? Cuidem dos seus filhos, veem os aplicativos que eles estão vendo, tá? Porque a molecada hoje está terrível também. Tem alguns aplicativos aí, o tal do Discord, né, que é até difícil quando a gente vai investigar, porque o servidor fica fora do país, tá? Dificulta até a investigação. E os adultos utilizam dessas plataformas para aliciar menores, para cometer pedofilia, tá? Tem aqueles adultos mais maldosos, incentivam a automutilação, incentivam o suicídio. Vocês lembram do caso da baleia azul? Todo mundo ficou sabendo? Foi então, um dos casos cuidem, monitorem, não é invasão de privacidade. Não deixa seu filho de 14 anos falar, eu tenho minha privacidade.
Que privacidade? Você tá dentro da casa do seu pai e da sua mãe, você tem que ter regras. Exatamente. Em casa eu tenho regras. Em casa não tem essa de privacidade. E No ainda celular, não. Por quê? Porque o quem mundo ali cuida, dentro, né? você tá cuidando, é zelo. Tá? É. Até eu sei que tem gente que vai me criticar, falar, ai, que absurdo. Não. Com o filho não tem esse negócio de privacidade. Em relação ao celular, não. Não, Tá? Você tem que cuidar sim, você tem que saber o que seu filho tá assistindo, o que ele tá vendo, que conteúdo que ele tá vendo. E ainda só falando sobre a Maria da Penha, no caso de uma medida de prisão em flagrante, se foi descumprida, segue com a preventiva? Aí é preventiva. Prendo na hora. É. Por quê? O descumprimento da medida protetiva, ele é um crime não contra a mulher mais, é contra uma decisão do juiz. O juiz, quando ele concede a medida protetiva, ele pede para intimar o agressor e o oficial de justiça lê para ele, olha, você está proibido de se aproximar até 100 metros ou até 200 metros da sua ex-companheira ou esposa, você está proibido de manter contato por qualquer meio, você está proibido, aí tem lá, cada medida é específica para cada caso. E aí o oficial de justiça fala pro agressor, se você descumprir qualquer uma dessas medidas, você está sujeito à pena de prisão preventiva, a prisão preventiva, a prisão preventiva. E aí, o que acontece? Eu tive um caso esses dias, o rapaz foi intimado às 11 horas da manhã, o oficial de justiça fez o afastamento do lar, tirou ele, um drogado que furtava as coisas da casa da mãe, a mãe foi pedir preventiva. Quando foi 1 da tarde, ele retornou ao local, começou a xingar a mãe, querer agredir a mãe. Aí acionaram a polícia militar, eu prendi na hora, ficou preso na preventiva, tá? Tá preso. E a tornozeleira, doutor? Não está sendo discutido essa possibilidade? Eu vi, acho que tem um deputado, uma mulher defendendo uma lei de pôr tornozeleira nessas pessoas. Sim, tem um projeto, né, para agressores de mulheres que estejam em medidas protetivas, que tenham contra eles medidas protetivas, o sistema de tornozeleira, né, que ao se aproximar perto, parece que ia ter um dispositivo que apita na polícia, apita para a mulher também saber. Eu acho fantástico, a tecnologia está aí para ser utilizada, né? É claro, vai barrar nos custos operacionais, né? Porque assim, o tanto de gente que tem, haja tornozeleira, viu? Vai ter que ter muita tornozeleira. Então, nesse contexto ainda, doutor, nós temos, o estado de São Paulo, ele é um estado muito evoluído em relação à segurança, né? Tem um índice dessas mortes violentas mais baixo, né? E o Brasil vem reduzindo isso daí nos últimos anos, né? Só que com as mulheres acontece o contrário, né? Parece que eu vi uma estatística no Google falando que mata 4 mulheres por dia no Brasil. E isso tem aumentado. E no caso, a violência tem reduzido em média no Brasil, dentro do contexto geral, mas no caso das mulheres tem aumentado. Que ações que ajudou a reduzir e que ações que a gente tem que fazer com as mulheres? Olha, as ações, elas estão sendo feitas, né? Eu acho que a conscientização, a criação de departamentos específicos, você tem um canal de comunicação direto que a vítima tem, ela pode ligar 190, ela pode ligar 197, ela pode ligar 181, que é denúncia anônima, o próprio 180, tem vários canais de socorro para a vítima, campanha de conscientização, e a lei tem sido endurecida. É uma outra medida que tem sido feita, tem tido sim um endurecimento na nossa legislação com penas mais eficazes em relação aos agressores de mulheres, tá? Mas com certeza ainda tem muito a ser construído. Eu acho que assim, a violência contra a mulher, ela vem crescendo, mas a divulgação também vem crescendo. Então, dá uma impressão que se tem mais violência, mas porque a divulgação também é maior. Casos que antes ficavam abafados, né, hoje não mais. As mulheres estão tomando coragem, estão indo atrás. É o que a gente chama da cifra negra da criminalidade. O que é a cifra negra? São aqueles casos que aconteceram, mas não são catalogados, não são registrados. Tá? Ficam obscuros, por isso que chamam cifras negras, a gente estuda isso em criminologia, né? E hoje não, hoje as mulheres estão buscando mais, ou seja,
O meu pensamento não é que tenha aumentado, tá? Eu acho que mantém mais ou menos igual tá. Só que tem procurado mais ajuda, né? A mulher tem procurado mais ajuda, ela sabe que ela vai chegar numa delegacia, ela vai ser atendida preferencialmente por uma mulher, que ela não vai ser revitimizada, que ali ela é a vítima, ela não é a culpada, que os direitos delas estão sendo mais aclarados, né? Ela tem mais acesso à informação, a própria internet, esse acesso à informação tem contribuído com isso, tá? Só que, claro, ainda a gente tem muito que construir, tá? E eu acho também necessário, todo mundo fala das mulheres, mas conscientização dos homens. Sim. Gente, se uma mulher não quer, vai viver sua vida, vai procurar outra. Nós temos estatísticas aí, tem não sei quantas mulheres para cada homem aqui no Brasil. Aí tá sobrando narcisista. Tá sobrando mulher, né? Mas assim, é a obsessão, né? De posse, né? De posse, aquele sentimento de posse. Por isso que eu falo, eu tenho uma filha, eu sempre incentivei minha filha, estude, tenha sua renda, para você não depender de homem nenhum. Não só financeiramente, como emocionalmente também. Por quê? A mulher que ela é independente, para ela sair de uma relação é muito mais fácil. Muito mais fácil. É. Então, os pais de hoje em dia têm que incentivar as suas filhas, tá, a serem independentes. Tá? Eu acho que é um caminho. A gente construindo esse pensamento, e a nossa sociedade já evoluiu. Tá? Hoje mulheres ocupam lugares na sociedade que antigamente não ocupavam. Hoje o marido quer falar alto, tem mulher que grita mais alto que ele, se impõe. E outra, no começo da relação, meninas, se tá com muitos ciúmes, não põe essa roupa, não usa batom, cai fora. São os primeiros indícios de um agressor. Ele começa com pequenos gestos, tá? Depois pede desculpa, tá, mas aí depois, dá um beliscão, vê ela olhando pro lado, dá um beliscão, você olhou para aquele cara. Sai fora, nenhum ato de violência deve ser admitido. Começou com pequenos gestos, já é um indício que aquele cara ali, no futuro, ele vai ser um agressor. Potencializa, né? Sim. Doutor, e esses pequenos gestos na adolescência, no início da juventude, das nossas crianças, dos nossos filhos em relação às drogas? Quais são os pontos ali? Qual que é a idade que começa isso aí ficar... as pessoas serem mais assediadas e as pessoas introduzem nas drogas? Olha, a fase da adolescência, eu acho que é o divisor de águas ali. Porque o adolescente, ele tá saindo da fase da criança, ele não é nem criança, nem adulto, né? Ele tá com o cérebro em formação, ele tá querendo ser mais do que ele já quer sair da fase criança e ele já quer ser adulto, tá? E eu acho que são presas fáceis para os aliciadores, os adolescentes, tá? E aí que vai a educação de dentro de casa, da escola, tá? Droga, nem experimente. Não tem nem que colocar na boca. E os pais percebem alguma coisa? Tem sinais? Os pais têm que ficar atentos, tá? Tem que ficar atentos, porque... ninguém é especialista em descobrir, eu sou um especialista em descobrir se meu filho usa droga. Não, mas não. Dá uma revistada na bolsa de vez em quando, tá? Cheira a mão do seu filho, vê se não tá cheirando cigarro. Você é pai, você tem que... quem ama, cuida, tá? E ficou muito tempo trancado no quarto, olhando o celular, entra, vê o ambiente como é que tá. Tem pai que não entra nem no quarto do filho para saber como é que tá o ambiente que o filho tá ficando. Quem ama, cuida. Eu acho que o cuidado tem que ser ali, na rédea curta, para depois não ficar chorando. E principalmente nessa fase, né? Principalmente na fase da adolescência. Ô, doutor, que pena que a nossa prosa tá indo pros finalmente, rapaz. É muita aula aqui, né, ô Célio? Muito conteúdo. Antes de eu passar para algumas perguntas dos internautas ali, um dos pontos agora que eu acho que está em evidência também, o papel da tecnologia hoje na sociedade ele é muito importante. Não tem quem não esteja com algo tecnológico nas mãos ou frente a ele, ou seja, as telas tecnológicas. E os golpes digitais? Como tem sido a frequência de BOs nesse sentido? E a questão também da segurança no comércio, porque às vezes o empresário está ali e ele está precisando ter um ponto de seguro ali, mas está tendo golpes também via área tecnológica, né? Então, como tem sido esse tema, golpes digitais?
surgiu ali com a pandemia. Golpe sempre teve. Desde os primórdios da humanidade, sempre teve o crime do golpe, do estelionato. Quem não lembra do falso bilhete de loteria, né? Um clássico. E ainda tem gente que cai até hoje. Pasmem, tá? A gente costuma falar também, não em todos os casos, mas o estelionato, ele é um crime onde a vítima, tá? Ela contribui muito. Quando a vítima, ela tem um olhar, ela vai ter vantagem, tá? E aquela, ela se sente seduzida, tá? Ela se sente seduzida. Na verdade, a palavra certa é sedução. O estelionatário, ele seduz a pessoa. É a lábia, é a conversa. E ele tem uma boa lábia. E com a pandemia, disparou. Esse tipo de crime disparou. Notório, porque as pessoas ficaram mais em casa, os idosos ficaram mais em casa, então diminuíram os crimes de furto, tá? E aumentou-se o crime de estelionato. E o bandido, ele aprendeu que para ele ter uma vantagem econômica, ele não precisa pegar numa arma e ir lá assaltar um banco. Ele pode ali fazer um golpe da casa dele, ou de dentro de um presídio, de onde quer que seja, tá? E ter muito mais vantagem do que ele arriscar a vida dele, arriscar ser preso mais facilmente. Então, e a tecnologia, de certa forma, ela contribuiu para que isso aumentasse. Da mesma forma que a gente usa a tecnologia na investigação dos crimes, também ajuda no cometimento de crimes, tá? E assim, é uma escalada brutal, né? E o que a gente orienta? Prevenção. É não cair no golpe. Por quê? A pessoa caiu no golpe, vai lá, perdeu 15 mil reais. Ela vai lá, registra o boletim de ocorrência, a gente identifica a conta que caiu, tá? Te manda ofício, pede para bloquear aquele dia, já não tem mais dinheiro na conta. Eu até indicio, a pessoa até vai responder pelo crime, só que o que é o principal? É recuperar o ativo da pessoa que perdeu. Vocês concordam? Sim. Teve até um caso emblemático lá em Martinópolis que eu consegui recuperar o ativo, tá? Mas é um caso em milhares, tá? Teve um golpe lá que as pessoas, o estelionatário se fez passar por um falso contratador de serviços de caminhoneiro, e ele fez registro na prefeitura de Prudente, na prefeitura, no balcão de empregos da prefeitura de Martinópolis e Caiabu, tá? E aí saiu falando que precisaria de motoristas para transportar combustível, né, e que pagaria 6 mil reais, plano de saúde, enfim, bem atrativo. Só que aí, esse golpista entrava em contato com o balcão de emprego, falou, já tem candidato? Já? Me passa os telefones que eu já vou fazer um contato direto com eles. O balcão de empregos fornecia. Ele ligava para as pessoas e falou, eu peguei o seu contato na prefeitura. Olha a credibilidade que isso aí já gera. Sim. Né? E aí fazia proposta, olha, é o seguinte, só tem uma vaga, só que aí precisa de um ANR, um curso aqui, um ANR tal, que o Detran exige aqui, porque é transporte de combustível, e custa tanto, 800, 1.500 reais, e saiu pegando dinheiro do pessoal. Aí, durante as investigações, a gente, usando os meios tecnológicos contra o bandido, identifiquei que era lá na cidade de Tarumã, identifiquei o cara, no outro dia eu bati na porta da casa dele, tá? Era um ex-detento que aprendeu a dar o golpe dentro do presídio. Que estava usando a maquininha do pai dele, que tem um bar. Por isso que nós chegamos nele, na maquininha do pai dele. E aí, o pai falou, não, você falou que ia sair dessa, não sei o quê. O pai falou, doutor, quanto que fica aí para acertar? Mas não é um acerto com a polícia, porque o estelionato é um crime que depende de representação. Sim. Se a vítima não quiser representar, a gente arquiva. Aí eu, vendo que ele queria restituir o dinheiro para as vítimas, eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, você tem advogado? Tem, pede para o seu advogado entrar em contato comigo. E eu vou falar com as vítimas. Se as vítimas quiserem receber esse valor e não representarem, aí é vocês com ela, eu só vou fazer a intermediação. E a lei permite isso. E aí eu marquei um dia lá em Martinópolis, levou em dinheiro, pagou todos, consegui recuperar de todos os caminhoneiros que perderam o dinheiro lá, tá? E aí ficou combinado que eles não iriam representar. A lei já dá essa brecha justamente para você ter esse poder de barganha. O que é o principal? É recuperar o
ativo, Sim. certo? Aí vai ter gente que vai perguntar, mas o cara ficou impune? Nessa ficou. Porque ele, vamos dizer assim, meio que ele pediu desculpa e foi aceito. E ele devolveu o valor para as pessoas. Foi um caso que deu até mídia na época, tudo, foi bem bacana. Mas que aula estamos tendo? Você que está assistindo até agora, passamos mais de 1 hora aqui falando sobre casos reais no tema da segurança. Você que ainda não entende o mundo, tanto que aquele que está custodiado na parte preso, o preso, vai, aquele que está, como que é o nome que se dá? Não é preso mais, como que é? É restrito de liberdade. Restrito de liberdade. O restrito de liberdade, para aquele que ainda está nesse caminhar que o doutor acabou de falar aqui, querendo achar que a lei nunca vai pegar, mas tem sempre quem faz o trabalho sério, aplica a lei, e por mais que você ache que talvez tenha impunidade, mas não, tem profissionais, aqueles que estão na linha de frente, com certeza fazendo valer o teu direito como cidadão, trabalhador, e o que é teu, não precisa pegar de ninguém. E tá aqui o doutor Renato dando essa aula para nós aqui, muito consciente, né, Océlio? Então, mas uma última pergunta ainda sobre tecnologia, doutor. É possível recuperar uma visualização única de uma mensagem do WhatsApp? O que acontece? Aqui, no nosso The Inter, aqui, que é a nossa área de atuação, nós temos softwares, né? O nosso IC, que é o Instituto de Criminalística, nós temos o software que chama Cellebrite. Aqui não é possível, tá? Mas a gente viu aí essa questão do Banco Master, essa questão toda polêmica, né? Que parece que já tem softwares que conseguem captar a visualização única. Essa tecnologia ainda não chegou para nós aqui. Eu acho que a Polícia Federal já detém, tá? O Cellebrite, ele é um software israelense, muito, muito bom. O nosso aqui já é bom, tá? Ele consegue quebrar algumas senhas de alguns aparelhos, extrair todo o conteúdo, tá? Agora, essa de visualização única, o nosso aqui ainda não, tá? Mas vai chegar. Se chegou lá, tá caminhando. Mas o senhor falou do Banco Master, para mim está muito dentro do que o senhor falou, da gente procurar coisas que a gente leva vantagem, né? O Banco Master oferecia rendimentos 50% a mais, aí uns perdeu 400 milhões, outros 100 milhões, porque foi levar vantagem, né? Caiu no conto da sereia. O termo que o doutor usou aí, qual que foi? Foi assediado, não? Seduzido. Sedução. A sedução. Só tem um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho, que é no dicionário, por conta da letra D, né? Não existe fórmula mágica. É trabalhar, gente, é estudar. Quem quiser vencer na vida tem que pagar o preço. É aquilo que eu costumo falar. Todo mundo quer estar aonde eu estou, mas nem todo mundo quer fazer o que eu fiz para chegar onde eu cheguei. Tá? Olha que bacana. Entendeu? E é uma realidade. Isso é uma realidade. Tá? A gente tem que pagar o preço. E essa causa, o doutor também defende. Eu vi que a gente indo agora finalmente, mas eu vou passar para o internauta fazer a pergunta. A parte também pulsa na tua veia aí também um pouco de contribuir com a sociedade na parte do legislativo ou executivo. Como que é isso aí no último pleito municipal? O doutor teve alguma coisa nesse sentido? Sim, fui candidato a vereador. Aqui por Prudente? Por Presidente Prudente. Atualmente eu sou suplente, primeiro suplente do partido MDB, e foi uma experiência bem bacana. Né, aquela frase, né? Aqueles que não gostam de política vão ser governados pelos que gostam. É isso. Isso é um fato. Tá? Isso é um fato. E eu gosto de política. Minha mãe foi vereadora em Presidente Bernardes por 12 anos, então a minha adolescência, a minha infância, eu cresci vivendo política. E se a gente tem um pouquinho de experiência de vida, um pouquinho a mais de conhecimento, qual que é o pensamento? Por que não colocar isso à disposição da sociedade? Esse foi o meu propósito. Tá? E vem a pergunta, e nas próximas? Não sei, o dia de amanhã a gente não sabe.
tá? Vamos estudar, vamos ver. Mas eu pretendo continuar, tá? Contribuindo não só no legislativo, mas ainda como cidadão prudentino, como delegado de polícia, como pai de família, como membro da Igreja Católica, da forma como for. O que a gente puder fazer para contribuir com a sociedade, podem contar com a gente. Maravilha. Fala aí, doutor Renan, as perguntas do internauta, a curiosidade pro doutor Renato. Doutor, estamos aqui com as perguntas aqui. Se o doutor fosse governador por um ano, a gente sabe que tem os órgãos, né, do Legislativo, Congresso Nacional, tem também o Judiciário, os órgãos persecutórios, né, o Ministério Público, Polícia Civil, mas no Poder Executivo, se o doutor fosse governador por um ano, quais seriam as medidas para acabar com as farras dos criminosos? Olha, a primeira medida que eu ia tomar, eu ia valorizar melhor os policiais. Eu não estou falando isso pensando só em salário, não. Tá? Valorizar o policial militar, valorizar o policial civil, o policial penal, os nossos peritos, toda a classe policial. Por quê? Porque é quem combate a criminalidade na ponta. E hoje o que a gente vê? A gente vê um policial militar que ele tem a escala dele, tá? E para ele ganhar um pouquinho mais e complementar a renda dele, ele tem que fazer uma DGEM. Ou fazer um bico por fora. O policial civil não é diferente. Então a gente tem um policial cansado, que não tem aquela dedicação exclusiva ao serviço, e isso interfere sim na ponta, na segurança pública. Nós precisamos modernizar nossa frota de viatura, precisamos melhorar a questão predial, questão de material, tá? Já melhorou bastante, mas tem muito a ser feito ainda. Então assim, tá puxando a brasa para a sardinha dele. Claro, eu sou da segurança pública, né? O questionamento foi sobre segurança pública. Eu acho que começa na valorização do policial, sim. Tá? Boa, boa! Bom, e para concluir, pé na linha de frente, como que é esse mundo de estar com um olhar também da espiritualidade cristã, lidando diariamente com o pior do ser humano? Qual foi o caso que te chamou a atenção? O senhor é cristão e ter esse olhar na linha de frente, que às vezes você esbarra ali, com certeza, o pior tá ali, o ser humano fazendo a sua atrocidade mais absurda que possa imaginar. Eu participo ativamente da Igreja São Judas Tadeu, sou ministro da Eucaristia junto com a minha esposa, a gente participa de acampamentos, né, pastorais, a gente contribui bastante. A gente pretende criar os filhos dentro da igreja, que é o melhor ambiente para se criar um filho é dentro da igreja, independente de religião, se for católica ou evangélica, mas você ter aquela base cristã, tá? E assim, um caso que me chamou muita atenção foi em Martinópolis. Uma mãe, tá? É uma menina de 15 anos que tem problemas mentais. A menina ela tem a capacidade cognitiva laudada, tá? De uma criança de 6 anos. Tá? E a mãe cedia essa menina para senhores de idade manterem relação sexual em troca de cesta básica. Até me arrepia, desculpa, até é um caso que chocou muito a gente ali. Essa menina engravidou, teve que fazer o aborto legalizado, o juiz autorizou, porque a menina não tem condições nenhuma, a menina, ela não cuida da higiene pessoal, menina com 15 anos de idade, ela não sabe ler e escrever, acredita em Papai Noel, é uma criança de 5, 6 anos, a idade mental, e essa mãe deu até uma carta por escrito, prometendo a filha em namoro, tá? E eram 2 senhores que mantinham relação sexual com essa menina, tá? Um a gente não conseguiu comprovar, ficou só, mas o outro, graças a Deus, conseguimos prender ele, tá preso, tá? Eu pedi a prisão da mãe também, mas por enquanto o Poder Judiciário, o Ministério Público entendeu que não era o momento ainda, enquanto não terminasse o processo, mas o agressor preventivamente já está preso preventivamente. E a gente faz uma reflexão, a que ponto chega o ser humano? A gente que tem esse olhar
espiritual, né, cristão, né, é uma mãe que está entregando a filha a troco de cesta básica, tá? E não estava passando fome não, tá? Para falar, porque tava, não, uma que já não justifica. Outra, os órgãos de assistência social, hoje ninguém passa fome no Brasil, com Bolsa Família, com Vale Gás. Falar que a pessoa cometeu um crime porque está passando fome é mentira. É mentira. Tá? Todo mundo ajuda. Se for numa paróquia pegar uma cesta básica, vai ter, tá? Hoje fome ninguém passa no Brasil. Eu estou falando da nossa realidade aqui, claro. Lá no Nordeste temos outra realidade, mas com esse monte de benefícios sociais, dificilmente uma pessoa vai passar fome. Ela pode passar a vontade de adquirir um bem material, é diferente. Nós estamos falando de fome. Essa mãe entregou a filha, tá? Troco de cesta básica, desnecessariamente. E foi um caso que me chocou muito. E aí, nessa hora, a espiritualidade de manter firme ali faz total diferença, né? Porque senão... É, a vontade que tem é de apertar o pescoço e afogar. A vontade a inicial, tá? Só que aí depois você para, pensa... Justiça com a própria mão é complicado, né? Não, jamais, né? Eu falo assim, aquele primeiro ímpeto que a gente tem é de fazer justiça com as próprias mãos. Só que jamais. A gente tem a lei, né? Nós temos... o devido processo legal que vai julgar e aquelas pessoas vão ter a penalidade impostas por lei. Nós, como os profissionais de direito, jamais podemos defender justiça com as próprias mãos. É isso aí, Océlio. Que pena que agora realmente findou. Tem o finalmente aí pra gente já passar para ele. Ainda a consideração final? Pela escassez de recurso daquela pergunta que o internauta fez lá, ia finalizar. Se o internauta colocasse esse 1 ano pro senhor governar, se para aparecer esses recursos, para esses benefícios, o senhor ia aumentar a eficiência do Estado e aumentar os impostos? Olha, eu tô para te falar que na atual conjectura, nós estamos no estado mais rico da federação. Sim. Para valorizar o policial, eu te falo com certeza, não precisaria mexer em nada. Sim. Tem caixa, sim. Tá? Falta um pouco de vontade política. Falta um pouco de um olhar para o policial. Um olhar mais preciso para a segurança pública. Tá? Sim. O governador, ele adora mostrar números. Tá? Nós produzimos os números. E mesmo ganhando mal, todo mundo trabalha como se fosse o melhor dos policiais. Nós temos a melhor polícia do estado de São Paulo aqui em Presidente Prudente. Nós temos os melhores índices de criminalidade. Presidente Prudente é a região mais segura do estado por muitos e muitos anos. Por quê? Porque nós temos pessoal comprometido com a função. Existe déficit de pessoas. Existe muito déficit. Eu mesmo, lá em Martinópolis é para 2 delegados. Eu já vou para 4 anos que eu estou sozinho, trabalhando por 2, e o Estado não reconhece isso. Eu entrei com a ação alegando enriquecimento ilícito do Estado. Não está economizando um delegado por mês? Para a cidade, Para a cidade? Sim. O judiciário diz que não. Não é enriquecimento ilícito do Estado. Tá? Enfim, tem que ter um olhar. Dinheiro tem. Sim. Tá? Dinheiro tem. Na sua consideração final agora, se você pudesse dar um único conselho de segurança para quem está nos ouvindo agora, para essa pessoa dormir hoje com a consciência tranquila, qual que seria hoje esse conselho? O conselho ele é até bíblico. Vigiai e orai. Não sabemos nem a hora e nem o dia. Tá? Então, você tem que cuidar do seu bem. Você tem que cuidar da sua casa. Eu vou deixar a chave na moto, no painel da moto, em via pública, tá? Porque eu acredito que Deus que ninguém vai levar. Eu tô só orando, mas eu tô vigiando? Não. Se o bandido passar ali e ele vê aquela facilidade, ele vai levar. Sua casa você tem que manter trancada. Se você puder tiver condições de colocar uma cerca elétrica, coloque. Se você tiver condições de colocar uma câmera de segurança, coloque. Aí vem a pergunta, mas é obrigação do Estado manter a segurança. Ok, tá?
Só que o Estado, ele não tem como estar em todos os locais em todo momento. Então, se o cidadão puder fazer a parte dele, tá? Contribui muito com a segurança dele e muitas vezes contribui até com as investigações, que as câmeras de segurança são um recurso que ajudam a gente muito. Né? Então, qual que é o conselho que eu dou? Orai e vigiai. As tuas redes sociais é essa? Você tem Sim. se posicionado bem também ali, né? Tem Sim, falado sim. com a tua audiência. Sim. Qual que é o arroba? Delegado Renato Pinheiro. Boa. Podem seguir lá. Tá? Qual que é a consideração final que o doutor faz dessa prosa? Já deu quantos minutos aqui, o sonoplasta, diretor? 1h20. Ó, rapaz. Rendeu, hein? Faça suas considerações finais, doutor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? De início a gente, 1 hora não é muita coisa, né? Mas passa que a gente nem vê, realmente, né? E falar para vocês que vocês estão de parabéns, tá? Com o canal, que continue assim. E se precisar, em outra oportunidade, me coloca à disposição, tá? Se quiser um outro tema, um outro assunto, me coloca à disposição. Com certeza. Firmamos aqui uma parceria. Fala aí. Doutor, nós gostaríamos de pedir para o senhor, se o senhor tivesse algumas pessoas que o senhor conhece e para nos recomendar para conversar conosco aqui, para contar um testemunho, contar uma boa experiência como o senhor tem, pessoas do relacionamento do senhor. Sim, podemos verificar, né? Você lembra de algum aí? De algum? Já? Bate pronto? Tem um colega dele que é fera, adora falar em podcast, que é o Dr. Rafael Galvão. Ele é o quê? Ele é delegado de polícia de Pirapozinho, um cara excepcional, atuante, fala muito bem, tem também uma experiência de polícia ímpar, de várias operações realizadas, tá? É um grande amigo e eu acho que vai contribuir bastante aqui. Então já está aqui o convite feito, Dr. Rafael Galvão. Isso, delegado de Pirapozinho. Delegado de Pirapozinho. Qual que é o outro? Bom, tem mais 2 aí, se puder. Se não lembrar agora, não tem importância. Você me manda um zap depois. Eu lembro mais dos meus amigos. O Dr. Cristiano Angel também, que é delegado foi delegado em Martinópolis, foi prefeito de Martinópolis. Ele hoje, atualmente, é delegado em IEP e Sandovalina. Também tem as redes sociais bastante atuantes também, um excelente nome. Cristiano Angel. Angel. É americanizado? Angel. Alguma advogada do trabalho? Com certeza, Maria Fernanda, né? Minha esposa, ela tem muito a contribuir, tem bastante experiência com empresas, né? Tem a NR1 agora, que é um tema que está bastante aí, tem acho que 70 dias para as empresas se adequarem, e muita gente ainda não se ateve disso, e vai dar problema. Ela pode estar vindo aqui falar sobre a NR1, vai ser bem bacana. Então temos aqui 3 convidados de peso que o doutor Renato indicou. Bom, obrigado pela aula, doutor. Ficou claro que segurança não é sorte, é consciência e estratégia. Para você que acompanhou, a segurança começa na sua atenção e termina na confiança que nós temos nos profissionais como o doutor Renato na nossa região. Siga o doutor no @delegado Renato Pinheiro, que está aqui, o Insta dele. Deixa eu colocar novamente aqui. Ele está posicionado, tem os treinamentos, tem operações, faz parte do GOI também, né? Sou coordenador do GOI. Aqui? Do GOI Polo 4, isso, em Prudente. Que bacana, eu vejo diretamente aí, frequentemente em algumas operações na capital também, né? Sim. É o GOI que vai? Como a gente é um grupo especializado, né? Então, quando tem ações mais... Tem que ter um contingente um pouco maior, né? mais sério, a gente é convocado. Maravilha. Doutor, mais uma vez, obrigado por nos atender gentilmente. Desculpa a insistência, às vezes, ali. Eu sei que a tua correria mas é de grande valia e importância esse estar aqui, elevando a consciência da nossa audiência. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Curta, comenta, compartilhe e saiba que aqui você entra e sai de qualquer lugar sem ficar refém quando você tem a consciência elevada. Vamos fazer um brinde aqui do nosso... Boa!